Sabe aquela situação? Você sabe que deveria estar estudando, mas quando percebe já está com o celular na mão rolando o feed sem nem saber direito como chegou ali. Pois é, hoje a gente vai desvendar um método japonês que pode, olha só, reprogramar o cérebro para estudar sem aquele sofrimento todo. É quase como se a gente aprendesse a enganar a nossa própria mente para fazer o que precisa ser feito. Essa pergunta aí pode até dar um gelo na barriga, né? Mas é o nosso ponto de partida. Se a resposta for sim e mesmo assim a coisa não anda, pode ficar tranquilo. Isso não é um problema de falta de vontade, não. É algo bem mais profundo que está na nossa biologia. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. A primeira parte da nossa conversa é entender de verdade por que existe essa luta para se concentrar. E a resposta, olha, não é preguiça. É pura biologia. O nosso cérebro foi programado lá na época das cavernas com uma regra de ouro: economizar energia para sobreviver. E estudar? Bom, estudar é uma tarefa que gasta uma energia mental gigantesca. Então, quando bate aquele desânimo, não é uma falha de caráter, não. É só o cérebro tentando seguir a programação original dele. E esse é o ponto-chave da história toda. A solução não é sair brigando com o nosso cérebro. É muito mais inteligente trabalhar com ele. Existe um jeito de contornar essa resistência natural e é exatamente isso que a gente vai ver agora. E agora, vamos para a solução. É um método simples, mas que tem um poder incrível. Ele vem do Japão e oferece um jeito de burlar essa resistência do cérebro sem drama, sem ter que forçar a barra. O nome do truque é Kaizen. A filosofia por trás é bem básica. Em vez de tentar fazer uma transformação radical da noite para o dia, o foco é em melhorar só um pouquinho a cada dia. Sabe, uma mudança pequena, mas constante. E isso, gente, é libertador. O método Kaizen tira toda aquela pressão de ter metas gigantescas e foca na única coisa que realmente importa, que é a mais difícil de todas. Simplesmente começar. Certo, então como é que essa enganação funciona na prática? Qual é o primeiro passo? Que é tão simples que chega a ser bobo, que faz esse método ser tão eficiente. Vamos descobrir agora mesmo. É isso aí, só isso, 2 minutos. Em vez de se propor a estudar por 2 horas, o compromisso inicial é estudar por míseros 2 minutos. É um tempo tão curto, tão pouco ameaçador, que o cérebro nem se dá o trabalho de ativar os mecanismos de defesa dele. Exatamente essa a reação que a gente quer. O cérebro pensa, tranquilo, isso aí não vai gastar quase nada de energia. E o que acontece depois é quase mágico. Muitas vezes, depois de passar essa barreira do início, a gente continua por 10, 15 minutos, às vezes mais, e nem percebe. A parte mais difícil já foi. Mas não basta só começar. Para esse comportamento novo grudar de vez, a gente precisa criar um ciclo positivo. Fazer com que o cérebro queira repetir essa ação de novo e de novo. O nome técnico para isso é ancoragem de dopamina. Parece uma coisa super complexa, mas a ideia é bem simples. Dopamina é aquela substância que nosso cérebro libera quando a gente faz algo prazeroso. O objetivo aqui é ligar o pequeno esforço de estudar com essa sensação de recompensa. O processo é super direto. Assim que os 2 minutos de estudo acabam, imediatamente vem uma pequena recompensa. Isso cria uma âncora. O cérebro aprende que, depois daquele esforcinho, vem uma coisa boa. E as recompensas não precisam ser nada demais, viu? Pode ser um pedacinho de chocolate, 5 minutinhos de um jogo, assistir a um vídeo engraçado. O cérebro adora esses pequenos prêmios. Com o tempo, ele começa a associar o ato de estudar com uma sensação boa e o que era um castigo vira um gatilho para algo prazeroso. Então, o ponto crucial é entender como essas ações minúsculas, feitas todo dia, se somam e criam uma transformação enorme com o tempo. É aqui que a mágica de verdade acontece. A meta final é essa aqui. É transformar o estudo, que hoje pode ser uma tarefa penosa, em algo automático, que faz parte da rotina. É deixar de lutar contra a procrastinação e simplesmente agir, porque essa se tornou a nova identidade. É essa mudança de identidade. É a transição de ser alguém que estuda forçado para alguém que simplesmente estuda. A ação vira parte de quem a pessoa é, não só uma coisa que ela faz por obrigação. E essa é a grande lição. A consistência de pequenas ações diárias é muito, mas muito mais poderosa do que aquelas explosões de motivação que vêm e vão. No longo prazo, o hábito sempre vence a força de vontade. Sempre. A pergunta agora não é mais sobre estudar por horas a fio. É sobre uma coisa muito mais simples. É sobre dar aquele primeiro, minúsculo passo.
Apenas aqueles 2 minutinhos. E é assim que tudo começa. Aquela velha história de que a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, né? Pois então, a jornada para se tornar uma pessoa focada nos estudos pode começar com apenas 2 minutos. O que acontece depois? Bom, isso pode surpreender.